Senhoras e senhores, o Cristiano Ronaldo ganha mais um título, a seleção portuguesa ganha mais um título, e agora como é que fica a Espanha? Como é que fica o Yamal? O Yamal foi mal hoje? Sim, ele foi bastante mal, ele não foi bem não. Mas vamos falar disso aqui, vem comigo. Gente, olha só, para começar direto das escalações, assim veio a Espanha para hoje. E qual que era a diferença? A volta do Fabián Ruiz, jogador do PSG, que não jogou a semifinal, porque é jogador do PSG e estava meio que ocupado voltando das comemorações da conquista da Champions. E do lado português, a gente tem basicamente a mesma coisa acontecendo. É praticamente o mesmo time, com exceção, com diferença, com a única troca de Vitinha chegando aqui, porque assim como o Fabián Ruiz, também gastou um tempo ali comemorando a Champions League, mas hoje não. Hoje estava em campo. E aí, cara, o que é que a gente tinha? A gente tinha Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, o confronto de gerações. De um lado, um dos moleques que é provavelmente não, é o maior nome da nova geração. Então a gente tem ali Kylian Mbappé, que já é mais realidade, Vinícius Júnior, vários nomes aqui e ali, mas pensando ainda mais no futuro, não tem ninguém com tão pouca idade, ninguém abaixo de, 20 anos de idade, que seja tão promissor, tão grandioso, que indique um futuro tão escabroso quanto Lamine Yamal versus o segundo maior nome da geração passada, atrás apenas de Messi. E você pode discordar até desse atrás do Messi, talvez você pense que o Cristiano Ronaldo é maior, o que sinceramente eu acho meio difícil, mas estamos falando de um nome, estamos falando de Cristiano Ronaldo. Na pior das hipóteses, ele é o segundo maior da geração. Na pior. Eu acho que isso fala e atesta sobre a grandiosidade do português Cristiano Ronaldo, e era isso que a gente chegou para ver hoje, todo mundo muito empolgado. Eu acho que existia um claro favoritismo da Espanha, e não exatamente só por causa do Lamine Yamal, que inclusive era muito jovem, tá ligado? Esperar que ele fosse resolver tudo, não resolveu. Talvez seja uma parada até meio fora da realidade, mas eu acho que o coletivo da Espanha, por tudo que fez e vem fazendo, é maior. A Espanha chegou a meter um 5-1 na França, e aí se você não viu o jogo, você fala, não, mas peraí, o jogo terminou 5-4, é verdade e tal, mas esse 5-4, ele não exemplifica legal o que foi a partida. Como eu falei, faltando alguns minutos, faltando algo em torno de 20 min para acabar o jogo da Espanha e França, tava 5-1. Eu não sei se é exatamente esse o número, mas é mais ou menos por aí, tá ligado? Faltando 20, 30 minutos, a Espanha estava goleando de 5-1 a França. E aí, se você faz isso com a França, obviamente você ganha o direito de ser chamado de favorita. Talvez não tão favorita assim, mas eu acho difícil você colocar a seleção portuguesa, você ter colocado, antes do jogo começar a rolar, a seleção portuguesa como favorita, tá ligado? Dito isso, favoritismo no futebol é só isso, favoritismo, não é jogo ganho. Então, vamos falar da bola rolando, mas antes, a Flash Score segue sendo o melhor lugar para você ficar sabendo quais gols estão acontecendo no mundo do futebol e também as melhores e mais precisas estatísticas, como que foi a nota de todo mundo que estava em campo hoje. Você pode ver lá no site ou no aplicativo da Flash Score. O link para download estará aqui embaixo. Não vou me alongar muito, é isso, baixe aí se você não tem. Daqui a pouco eu vou trazer aqui algumas estatísticas que eu trouxe de lá. Pessoal, vamos falar de bola rolando, porque olha só, já começa o jogo com a Espanha, como era esperado, atacando. Aqui Pedri do Barcelona chutando e a bola vai sair pela lateral do gol. Olha só, o Nico Williams sendo marcado de forma meio, sei lá por quê, pelo João Neves como lateral. João Neves, meio campista, lateral, ninguém entendeu. E aí o Nico Williams, Nicolas do nada, tá ligado? O Nico Williams, ele tava sobrando, e aí ele faz aqui a jogada pela lateral, viu o Pedri entrando, o Pedri já chuta e a bola passa pela lateral, e o Pedri ri aqui de forma meio irônica, de caramba, quase, tá ligado? Mas como era esperado, desde aquele papo lá do favoritismo e tal, a Espanha começou sendo o que a gente imaginou que ela fosse ser. Ela começou gerando o jogo, criando oportunidades. É que o Pedri ri, apesar de não ter feito gol, e tá certo a risada dele, porque depois, gol da Espanha, Zubimendi, jogador da Real Sociedad. Vamos ver aqui, porque olha só, o Oyarzabal dá um passe de letra e a jogada vem com o Lamine Yamal, que participa cruzando na área, ela bate, rebate, vai sobrar tranquila pro gol. Opa, cortou bem na hora pro gol do Zubimendi. Cara, o que dá pra falar aqui é o seguinte: primeiro, o Oyarzabal, que daqui a pouco a gente fala dele, ele dá um baita passe ali, mas aqui, cara, o Lamine Yamal, ele tem
provavelmente a maior participação dele no jogo, que é um cruzamento para a área que nem conta exatamente como assistência. Então ele participa do gol, ele é importante de alguma forma, mas se essa daqui é a principal participação dele no jogo todo, cara, já mostra que ele não foi tão bem. E sim, essa foi a maior participação dele, provavelmente. Então, assim, realmente foi um jogo muito abaixo. Se por acaso, o que eu acho difícil, mas se por acaso você tá nesse vídeo aqui, porém, você não viu muita coisa do Yamal, se você pegou pra ver pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, o jogo do Yamal, e você fala, pô, é isso aí que vocês falam, que esse craque e tal. Não, hoje não foi o dia do Yamal. Mas, aqui, vamos segurar aqui, Zubimendi, Real Sociedad, um nome que não é muito conhecido, faz o primeiro gol, estava no lugar certo, na hora certa, e como eu falei, cara, tem que ser falado também do Oyarzabal. Aqui é uma dupla que eu acho que no Brasil não é tão conhecida, mas aparece aqui o Oyarzabal, ele no começo da jogada é quem dá o passe de letra, olha só, ele dá uma deixadinha de letra e com essa deixadinha o jogo se abre e a jogada do gol acontece. Isso aqui eu acho que meio que cai naquela, e talvez você seja essa pessoa que acha que seleção brasileira não pode ter jogador de time mediano da Europa. 2 jogadores da Real Sociedad. E daqui a pouco, se a atuação de um pro gol de outro já tá sendo grande coisa, daqui a pouco vai aparecer o Oyarzabal fazendo gol também. Então assim, cara, não entra nessa história de a gente não pode ter jogador de time mediano da Espanha, time mediano da Inglaterra. Meio que pode sim, É claro, a Espanha não foi campeã hoje, mas esses caras apareceram ali sendo importantes de uma seleção que é muito importante, que segundo o próprio Cristiano Ronaldo é possivelmente a melhor seleção do mundo. É claro que o Cristiano fala isso numa coletiva pré-jogo contra a Espanha, então é natural que ele elogie e tal, pra ficar aquela parada, se a gente perder não foi tão feio, porque eles são muito bons, existe esse tipo de coisa no futebol, mas de qualquer forma, o Cristiano Ronaldo coloca a Espanha como possivelmente, não como certeza, mas como possivelmente, no mínimo como possivelmente, a melhor seleção do mundo, e na melhor seleção do mundo existe espaço para 2 jogadores da Real Sociedad serem importantes. E é aquilo, novamente, se você acha que no Brasil isso não pode acontecer, pode. Vai acontecer, é normal, é natural que aconteça, tá ligado? Dito isso, pessoal, vamos pra frente, 1-0 Espanha, porque depois o Nuno Mendes, ele vai começar a atuação maravilhosa dele. Vamos lá, eu vou segurar. Mas olha só, entra aqui o Nuno Mendes, ele recebe a bola, ele vai invadir a área, vai soltar um baita de um chute, que acontece o gol, e ele sai aqui pra comemorar. Cara, vamos falar do Nuno Mendes nessa final? Eu acho que a gente entrou pra ver esse jogo, todo mundo esperando para ver o que faria Cristiano Ronaldo e o que faria também Lamine Yamal. E na verdade eu acho que a gente viu o Nuno Mendes fazendo coisas. O Nuno Mendes, que acabou de ganhar uma Champions nesse mesmo estádio, isso aqui é o estádio do Bayern, que é o mesmo estádio que foi a final da Champions League. O Nuno Mendes, ele faz uma atuação que eu não sei se foi a melhor de todo mundo que estava em campo, mas eu acho que foi. Eu não tenho certeza, eu não sei se ele vai ser eleito o homem da final, mas eu acho que deveria ser. O Nuno Mendes, ele não só coloca o Lamine Yamal no bolso, porque boa parte do que eu vou falar aqui hoje é realmente, o Yamal não foi bem, foi um dia ruim do Lamine Yamal, e não foi do nada, e não foi simplesmente porque o Yamal acordou num dia ruim. Parte é por causa desse cara e ofensivamente também, assim, é uma masterclass, sabe? É uma aula, o que o Nuno Mendes jogou de bola é impressionante. E aí, cara, eu acho que tem até um pouco de dedo do Luiz Henrique nisso aqui, de como o Luiz Henrique potencializou esse cara ainda mais, tá ligado? A confiança que o Nuno Mendes estava com ela em campo é impressionante. Então eu acho que até nesse caso aqui, a gente tem um pouquinho de Luiz Henrique interferindo, e aí no mesmo estádio ele vai lá e faz mais uma baita partida. Que atuação! E aí, pensando no futuro do futebol europeu e tal, cara, o PSG tá com o Vitinha, o Nuno, esses caras, assim, eles estão jogando muita bola, todos eles ainda jovens, e todos eles do PSG, e o Luiz Henrique segue lá. O futuro pro PSG é promissor. Dito isso, vamos pra frente, porque, cara, o que a gente vai ter? No momento ali do gol, a gente teve o Cristiano Ronaldo meio que zoando aqui com o Oyarzabal, porque ficou naquela parada de vai pro VAR, é gol, não é gol e tal, e aí quando foi confirmado o gol, o Cristiano meio que provoca ali na cara do Oyarzabal, e aí logo depois dele provocar, o que acontece? O Cristiano rouba a bola aqui do Lamine Yamal, então ele tava pilhado, ele tava querendo o jogo, só que aí vai lá e o Oyarzabal, que acabou de ser provocado pelo Cristiano Ronaldo, vai lá e faz um gol. É o momento dele de comemorar, e olha só aqui, vem o Pedro com a bola, dá o passe genial na frente, o Oyarzabal só tira do goleiro e faz o segundo gol da Espanha. Ele, que aqui aparece comemorando a Euro do ano passado, ele que já
tinha feito o gol do título da Euro, jogador da Real Sociedad. Ele faz aqui mais um gol em mais uma final. Ele já tinha feito gol também pela Real Sociedad em final, que foi muito importante. Cara, é aquilo, é jogador de time mediano, se é que não dá pra chamar de pequeno, sendo muito importante. Outra coisa, o Pedri é um monstro da bola. Não só por causa da assistência que ele dá aqui, que também é muito boa, mas até porque quando ele saiu da Espanha, eu acho que o time piorou muito. Ele é substituído para entrar, se eu não me engano, o Isco. O time piorou muito. O Pedri, cara, o Pedri é um baita do meio de campo. O Pedri é monstruoso. E aqui ele dá o passe, a assistência pro Oyarzabal, que vai bem e tal. Mas assim, como é bom o meio-campista do Barcelona. É realmente uma atrocidade. Assim, são os novos tempos e esses aqui, caras tipo Pedri, provavelmente serão os caras que vão passar 10 anos estando ali sempre na conversa de os melhores meio-campistas. Tá ligado? O Pedri provavelmente vai estar nesse lugar mais de década, provavelmente. Enfim, gente, gol aqui da Espanha. E aí depois o que a gente tem é o final, finalmente, do primeiro tempo. 2-1, a Espanha jogava melhor, ganhava, e aí em números, eu até trouxe aqui no oferecimento de Flash Score, 7 finalizações contra 2 do lado espanhol. 7-2 de finalizações. Posse de bola também um pouquinho mais para a Espanha, o que prova, cara, que a Espanha, apesar da excelente atuação do Nuno Mendes, a Espanha no primeiro tempo, ela dominou. A Espanha no primeiro tempo, apesar do Lamine Yamal não estar em campo, apesar do Lamine Yamal estar meio voado, assim, literalmente ele estava em campo, mas não com a habilidade que ele costuma apresentar, tá ligado? Então, mesmo o Yamal estando mal, a Espanha estava bem no primeiro tempo. No segundo, a coisa vai mudar. O Martínez, técnico de Portugal, ele muda uma coisinha aqui, outra ali, e assim, a seleção portuguesa, ela vem de outra forma para outro tempo, pro segundo. Olha só, pessoal, a gente tem o quê? Gol dele, Cristiano Ronaldo, aos 40 anos de idade. Vamos ver aqui o gol, porque olha só, numa jogada do Nuno, a bola vai sobrar para ele dentro da pequena área fazer gol. Gente, o inacabável, o infindável, o incrível Cristiano Ronaldo. Assim, o que dá ainda pra falar do Cristiano Ronaldo que já não tenha sido falado, tá ligado? Primeiro, nessa Nations, eu até anotei, são 9 jogos, contando agora a final, 9 jogos, 8 gols. Artilheiro aos 40 anos de idade. O Cristiano Ronaldo, a paixão que ele tem pelo futebol é apaixonante. Eu vi toda a entrevista coletiva que ele deu e aí ele fala algumas coisas, entre elas, ele cita que sim, eu estou com saudade de ser campeão. Ele até é questionado de, não, mas você tem jogado final e tal, mas título não, e ele, realmente título não. Pra quem não lembra, a última vez que ele, que é muito campeão, tá ligado? É o Mr. Champions League, é o Senhor Champions League. A última vez, pra quem não lembra, que ele tinha sido campeão foi em 2021, estamos em 2025 e foi uma Copa Itália, na época ainda pela Juventus. Olha quanta coisa aconteceu de lá pra cá. Nem na Arábia ele conseguiu ser campeão. Então é engraçado você ver esse cara que é completamente apaixonado pelo ganhar, pelo competir, tá ligado? É um competitivo maluco. Ele vai agora e consegue aos 40 anos ganhar mais um troféu, ganhar Nations. E assim, gente, sendo bem sincero, a Nations é um baita título pro Cristiano Ronaldo? Nem é. A Nations é um torneio novo que foi inventado em 2018, então não é uma Euro, não é uma Copa, obviamente. Só que, cara, apesar de ser um torneio menor, eu acho que pro Cristiano é muito foda. Eu acho que pra ele é uma parada de, claro, não é o maior dos campeonatos, mas ainda é um campeonato relativamente grande que ele consegue conquistar aos 40. Então, assim, eu acho que na cabeça dele, cara, se fosse um título com o Nasser na Arábia Saudita, conhecendo o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele ficaria empolgado. Mesmo se fosse um título lá na Arábia, que a gente sabe que não vale nada. E se na Arábia ele ficaria empolgado, imagino com a seleção de Portugal. E ele mesmo fala também na coletiva, e isso foi um negócio que eu achei engraçado ver ele falando. Cristiano, quais serão para você as seleções favoritas? Ele fala, a própria Espanha e talvez Portugal, eu espero que sim, mas eu não tenho certeza. E eu achei engraçado ver o próprio Cristiano Ronaldo colocando Portugal como, não sei se dá para colocar como favorito, porque ele fala, a Espanha, a França, elas têm um histórico de ganhar mais, né? A gente, quando fala de Espanha, a gente fala de uma seleção que já ganhou a Copa do Mundo, a de 2010, que ganha muita Euro. E ele meio que parece ser consciente de que a situação de Portugal não é essa.
Portugal ganha muito menos. Quando Portugal consegue ganhar uma Eurocopa, uau, é o mundo. Ele parece estar muito consciente de que Portugal, por exemplo, já que a gente aqui é brasileiro, vamos usar a gente como exemplo. Portugal não é o Brasil. Ele não fala isso, mas assim, trazendo pra gente, tá ligado? No Brasil, quando o Neymar, por exemplo, não ganha uma Copa do Mundo, mas não dá pra chamar o Neymar muito de craque, né? Não ganhou Copa. Aqui a régua é essa. Lá não. Lá ele é o maior jogador. Mas nunca ganhou Copa. É outra realidade. Eles são menores. Eles são menores, tá ligado? Apesar do Cristiano ser enorme, eles, enquanto país, são menores, falando de título aqui e tal. E aqui eu não tô falando pra criticar, é só uma constatação de realidade que o próprio Cristiano Ronaldo também constata. Então, assim, é curioso que ele provavelmente vê isso como, tipo assim, tá aí, eu termino, eu ainda vou pra mais uma Copa, sabe-se lá o que pode acontecer, tá ligado? Mas mais um título que eu conquisto. Isso é Cristiano Ronaldo. Por outro ponto de vista, vamos falar uma verdade indigesta sobre o Cristiano Ronaldo aqui agora? Eu acho que não é absurdo dizer que ele não impacta tanto dentro de campo. E, meu Deus do céu, isso parece muito duro de ser dito. Mas assim, cara, por exemplo, eu acho que o Rafa Leão, que entra na prorrogação, ele impactou mais o jogo. Depois que o Rafa Leão entrou, Portugal ficou mais ligada, tá ligado? Ele impacta mais no jogo do que o Cristiano Ronaldo. Mas calma, é claro que o Cristiano, ele deve ter todo um peso de moral, de passar confiança para os jogadores, de ser um líder, tanto dentro quanto fora de campo. Deve ter essa parada. Mas eu tô falando de bola jogada. O Cristiano, como eu falei, ele é artilheiro da competição. Ele faz mais um gol. Sem o gol dele, sequer teria ido pros pênaltis. Então ele é muito importante. Mas você concorda comigo que ele tem feito muito gol de, tipo assim, um toque na bola dentro da pequena área? Sabe, ele é o cara que, mais uma vez, ele faz um gol praticamente assim, é um gol quase que debaixo do travessão. Então é um gol fácil. Então, assim, é mais uma vez um cenário desse. O gol que ele faz na semi, que é muito importante, mas é um gol meio tranquilo. O Cristiano, eu falo que talvez ele impacte pouco, porque, cara, é difícil imaginar ele pegando a bola fora da área e carregando, que é o que o Yamal tem feito, tá ligado? E claro, isso é por causa da idade. Ele no auge dele, não vou nem falar no auge com 25 não, o Cristiano com 30, com 33, ele carregava um piano enorme. Ele fazia o que fosse preciso. Ele voltava aonde precisasse para buscar a bola. Hoje eu acho que é impressionante que ele continue entregando pelo menos números, mas eu acho que cada vez mais é mais número do que qualquer outra coisa. E isso é o difícil de se aceitar. Mas eu acho que é a realidade. Como eu falei, ainda deve ter muito impacto de... Caramba, esse cara dentro do vestiário, ele deve passar uma confiança pra galera, tá ligado? Ele é a referência. Ele é o cara que, mano, vai lá e dá entrevista no último dia antes, vai lá e dá entrevista. É ele que fala, é ele que... Ele exerce essa função, esse papel, esse cargo. Ele é um capitão, mas assim, ele é muito capitão. Ele é o cara que dá a cara. Se der errado, a culpa é dele, tá ligado? Dito isso, deu pra entender? Dentro de campo, eu não sei se ele entrega tanto. Eu acho que, por exemplo, quando ele sai, a seleção portuguesa não cai de nível. Ou cai. Eu acho que a saída do Pedri pela Espanha é mais sentido do que a saída do Cristiano Ronaldo. E eu acho que isso prova muito. Tá ligado? Enfim, mas de qualquer forma, é um jogador impressionante. É um cara que, mano, tinha todos os motivos do mundo pra não querer ganhar mais nada, porque já ganhou tudo, mas ele ainda quer as coisas. Assim, quem dera no Brasil a gente tivesse Cristianos Ronaldos. O Cristiano é o cara mais talentoso da história do futebol? Não, não é. Mas ele também é talentoso. Porque assim, se eu treinar minha vida toda, eu não viro o Cristiano Ronaldo. O que prova que ele tem talento, tá ligado? A gente tem na história do futebol jogadores que, cara, o Cristiano Ronaldo, ele não inventou o profissionalismo no futebol, tá ligado? Ele não foi o primeiro cara, mas ele é um dos poucos que chegou nesse nível, tá ligado? Que é tão grande na história, o que prova que sim, ele é muito esforçado, mas também tem muito talento ali. Agora, assim, chega uma hora que a idade vence. Tudo e todos. E ele já tá nos 40. Quem dera o Brasil tivesse uma cultura de jogadores tentando chegar nos 40 jogando em altíssimo nível. Infelizmente não. Infelizmente o nosso histórico é Ronaldinho parando relativamente cedo, Ronaldo fenômeno por causa de peso, Neymar, a gente não sabe se vai chegar pra Copa de 26 em condições de jogar ou não, e o Neymar tem 33. Quem dera a nossa cultura nacional fosse Cristiano Ronaldo. Felizmente não é. Talvez o Brasil tenha um histórico maior de talento, eu acho que é verdade. Se tivesse como importar um pouco dessa dedicação para somar ao talento, seria muito bom. Enfim, é impressionante esse jogador. 2-2 no placar, certo? E aí, cara, o que a gente vai ter? O Cristiano Ronaldo logo depois, aos 86, saindo.
o tempo chega pra todo mundo. Então, como eu falei, cara, na mesma hora que é inacreditável esse cara ainda estar fazendo gol, gente, vamos ser bem realistas aqui, o Cristiano Ronaldo tá longe de ser o melhor jogador do mundo hoje em dia, tá muito longe. Ele é um cara que entrega mais número do que resultado. Eu tô pegando pesado falando isso? Espero que não. Eu acho que eu já falei bastante. E se você discorda, me dê aqui os seus argumentos, que eu acho que é possível você discordar disso. Eu só não sei se tem tanto argumento bom assim. Se você tiver, comente aqui. Vamos tentar manter esse debate em alto nível. Comente os seus melhores argumentos. Gente, é isso. O Cristiano já com 2-2, ele sai, ele não aguenta, mais uma vez, né? Pô, é um cara de 40 anos. Você esperar que ele jogasse também toda a prorrogação, a idade chega, tá ligado? E aí ele tem que sair. E aí, cara, na prorrogação também, a gente tem a saída no intervalo da primeira para a segunda prorrogação, né? Do primeiro para o segundo tempo, sai também o Lamine Yamal. O Lamine Yamal hoje foi muito mal. Inclusive, tem aqui ele com careta e tal. Tipo assim, cara, o que dá pra falar do Lamine? Assim, o Lamine Yamal foi mal no final. É um flop? Esse moleque é um fracasso? Esse é o craque Lamine Yamal? Não é. O Lamine Yamal que jogou hoje não é o Lamine Yamal que a gente se encantou. Porém, também não dá pra crucificar o moleque. Vamos, pelo amor de Deus, lembrar. E o próprio Cristiano Ronaldo, na entrevista, ele foi muito perguntado de Yamal. O próprio Cristiano Ronaldo falou o seguinte: tenhamos paciência com o moleque. Assim, é meio que isso que ele dá a entender. Assim, calma, não joga tanta pressão. Esse moleque tem pouquíssima idade. Então, assim, seguindo o próprio Cristiano Ronaldo, vamos ter paciência. Porque assim, não, Josão, mas será que o Lamine Yamal, ele some em jogo grande? Cara, talvez em final aqui ali, mas eu acho que não cabe tanto também. A gente já viu em semi de Champions League, e me desculpa, você acha que jogar semi de Champions é tranquilo? Não, não é. E ele, a gente viu ele jogando muito contra a Inter, muito. Se não fosse o Sommer, numa atuação, num dia maravilhoso, esse maluco tinha metido 2, talvez até mais gol. Esse moleque jogou muita bola já. Esse moleque jogou bola já em época final de Eurocopa. Ele já fez muito, ele jogou muita bola contra o Real Madrid. Então nem essa parada de, não, será que jogo grande ele treme na base? Não acho que seja o caso. Dito isso, hoje ele jogou muito mal. Então, assim, tenhamos paciência, mas sim, hoje não tem muito que ser elogiado o Lamine Yamal. Ele é substituído e é isso aí. Hoje não foi bem, mas ainda assim é um jogador enorme. O que ele fez contra a França na semi é impressionante. Agora, cara, vamos entrar aqui em outro debate que talvez você nem esteja lembrando. O Lamine Yamal joga mal e perde a Nations League. E a bola de ouro, como é que fica? Eu acho que fica agora, sem sombra de dúvidas, pro Dembélé. Porque, assim, o Dembélé ganhou a Champions, o Dembélé não foi bem na Nations, mas a Nations é um campeonato de menor valor e ainda vai vir o Super Mundial, que o Lamine Yamal não está, mas o Dembélé está. Então, assim, por mais que talvez o Dembélé não ganhe, existe a possibilidade de ganhar, mas por mais que talvez ele não ganhe, ele pelo menos vai estar lá para fazer um golzinho ou outro, para ser lembrado, ele ainda tem mais alguns jogos para tentar mostrar alguma coisa. Eu acho que acabou a disputa. É isso, parabéns. Dembélé, bola de ouro. Chegamos nesse momento da história. Enfim. Mas o Neymar é melhor e nunca ganhou. É verdade, mas fazer o quê, né? É isso. Bola de ouro pro Dembélé, quase certeza, não tem mais o que fazer, é isso aí mesmo, faz parte. Assim é o futebol, gente. Assim é o futebol, tá ligado? Dembélé, provavelmente bola de ouro. Enfim, agora pra fechar, cara, a seleção portuguesa ganha. Não era a favorita, não tinha ali os melhores, os caras mais hypados e tal, mas tinha gente muito boa também. Tinha um lateral impressionante, um Nuno Mendes avassalador, que foi provavelmente o melhor jogador em campo. Tinha um Vitinha, que também joga muita bola. Tinha um Cristiano Ronaldo, que não está no seu auge, mas ainda é essa figura que, como eu falei, a paixão do Cristiano pelo futebol faz eu me apaixonar um pouco mais também. A paixão dele é apaixonante, tá ligado? Portugal campeã, Portugal chega com grande chance de ganhar a Copa do Mundo? Não acho. Mas na mesma hora prova que também não tem chance nula, não. Então, assim, eu acho que Portugal não tem o melhor futebol, mas tem lá um cara tarado pelo esporte que quer. Será possível? Eles terão as peças necessárias? Não sei, mas pelo menos na Nations League, na Liga das Nações, vamos falar assim para ficar mais fácil, eles tiveram tudo que foi preciso, não eram os melhores, não era a melhor seleção, não eram os favoritos, mas ganharam. Mais um título pro Cristiano Ronaldo. É isso, gente. Eu falei muita verdade que eu considero um pouco dura aqui para você aceitar como verdade. Você discorda, você comente aqui embaixo. É impressionante o senhor Cristiano Ronaldo, apesar de ter vários parênteses que se dá
dá pra fazer sobre as reais condições dele hoje em dia, mas é isso, é impressionante. E outra coisa, tá? Não é porque a Espanha perdeu que, então a Espanha já não vale mais de nada. Não é, não é. Essa Espanha é muito boa e na Copa eles continuam sendo, como o próprio Cristiano Ronaldo disse, possivelmente a melhor seleção. Se não for a melhor, está entre as melhores. É isso. Nations League de Portugal do Cristiano Ronaldo, o que você achou que eu não falei? Comente aqui embaixo. Se você concorda comigo, comente aqui também. Enfim, e se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Nós estamos juntos. Eu sou o Josão. Muito obrigado por assistir. Parabéns, Portugal. Parabéns, Cristiano Ronaldo. E só um porém aqui, só um parênteses aqui que eu acho que eu esqueci de fechar. O Cristiano Ronaldo, ele destruiu o Yamal? Não foi não, tá? A briga não foi muito entre eles dois ali não. Apesar do Cristiano ter feito gol, eu acho que o coletivo de Portugal ganhou do coletivo da Espanha. Principalmente o Nuno Mendes, tá ligado? Ele foi a principal... Se alguém destruiu o Yamal, esse alguém não foi o Cristiano, apesar do Cristiano ter feito gol. Se alguém destruiu o Yamal, esse alguém foi o Nuno Mendes. É isso. Tamo junto, valeu, obrigado por assistir.